Salve meu amigo tricolor, salve a minha amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, prazer gigante novamente de estar com vocês para falar um pouquinho das coisas do nosso amado, do nosso gigante São Paulo Futebol Clube. Hoje o quadro Baú Tricolor, opa, o Baú Tricolor que o pessoal tá gostando, tá escrevendo, a gente já tem alguns vídeos gravados com isso, contando sempre alguma coisa legal da história do São Paulo, alguma partida importante, enfim, falando do São Paulo, até porque as suas glórias vêm do passado. É isso daí. O Raiz tem o compromisso de não fazer a gente esquecer a história do São Paulo. O Raiz é atualidade e o Raiz é história do tricolor, o tricolor das histórias gloriosas, das histórias fantásticas que tem esse nosso amado clube, não é? Muito bem. 76 anos, há exatos 76 anos, gente, a moeda caía de pé. E aí o pessoal fala para mim, Rony, que história é essa da moeda cair de pé? A gente já sabe que muitos de vocês já ouviram essa história, né? Mas é sempre importante a gente voltar a lembrar dela. Até porque os que são mais novos e de repente não conhecem, acabam conhecendo, né? Através de um bate-papo, através de um comentário, enfim. O São Paulo, de alguma forma, há 76 anos, faz tempo, né, gente? Meu Deus do céu, no Campeonato Paulista de 1943, o tricolor se sagrava campeão. E por que a moeda em pé? Muito bem. A soberba do time lá da Zona Leste e do time verde, à época ainda Palestra, era tamanha que eles se juntaram numa reunião na Federação Paulista e falaram o seguinte, olha, o título vai ficar com um ou vai ficar com outro. Dizem, né, diz a história que o presidente do São Paulo, nesse momento, ele corta e fala o seguinte, escuta, e se der o São Paulo? E para dar o São Paulo, né, de alguma maneira, e os outros dois falam só se a moeda cair de pé. E começam a dar risada. Pois bem, e não é que essa moeda caiu de pé em 1943, com o São Paulo sendo campeão paulista. Nos anos 40, o São Paulo tinha um esquadrão fantástico. Luizinho, Sastre, Leônidas, Remy Pardal. Um ataque sensacional do São Paulo, um ataque fantástico. Aquele time que tinha King no gol ainda, grande goleiro da história do São Paulo Futebol Clube. E aquilo, né? O pessoal desdenhando do São Paulo naquele momento e o São Paulo levantando o título e deixando todo mundo com a cara no chão. Essa história da moeda cair de pé é uma história épica da vida do São Paulo, da vida do nosso querido, do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Campeão paulista de 43, que maravilha, que legal. Foi um tempo muito legal na história do nosso querido São Paulo. A gente aproveita também para comemorar os 59 anos da nossa casa. A casa sacrossanta do Morumbi. Grande Morumbi, Morumbi que já foi o maior do mundo, o maior estádio particular do mundo. Gigante Morumbi, Morumbi que acolheu todas as outras torcidas, times que não tinham estádio, time que tinha estádio pequenininho, enfim. O Morumbi foi um grande palco do futebol brasileiro, do futebol paulista mais especificamente, né? A partir dos anos 70, do momento que ele é finalizado, que ele é entregue para a coletividade são paulina. Um marco na história. Sim, temos um estádio. Sim, ele está pago. Sim, ele é nosso, não é? Então é muito importante a gente exaltar sempre o Morumbi em tempos de arena, em tempo dessas coisas todas, em tempo que pouca gente acaba tendo acesso ao futebol, porque o futebol acabou ficando um esporte muito caro, né? O Morumbi preserva lá o seu estádio, renova, remodela, sempre ajusta um pouquinho mais e continua sendo um lugar maravilhoso para a gente poder assistir o jogo. A gente sabe que tem muita gente aí que mora mais longe, que sonha vir um dia para o Morumbi e a gente torce para que você realize esse sonho de poder estar no Morumbi para sentir o quanto é legal, né? Não, esses últimos tempos está mais difícil, mas o quanto é legal a gente torcer para o São Paulo sentado ali na arquibancada do Morumbi, lembrando, né, de grandes momentos, momentos épicos da vida do São Paulo também. A gente aproveita e pede para você, vai lá no comentário, gente, e coloca lá qual foi o seu grande momento no Morumbi, né? Ah, Rony, eu moro longe, mas não fui, não faz mal. Qual foi o grande momento para você do São Paulo no Morumbi? Conta pra gente, coloca lá no comentário, vamos relembrar isso daí, vamos interagir, vamos compartilhar esse estádio maravilhoso que já teve capacidade para 150 mil pessoas, né? E hoje chega lá nos 70 mil, claro, com essas exigências todas de segurança naturais para os novos tempos que a gente vive. Mas para quem foi
na arquibancada dos anos 70, eu, meu irmão Fernando Benincasa, tantos amigos, né, da velha guarda. Para quem esteve nessa arquibancada dos anos 70, lembra como é que era, às vezes sentar meio de lado pro campo, né? Porque não tinha lugar, você ficava entre o pé de um cara e entre as costas do outro. Porque enquanto ia entrando gente, amigo, vamos cabendo, né? Então o Morumbi nessa época ficava super povoado, época das cordas, mas que legal, cara. É muito importante a gente lembrar, aniversário do Morumbi, que coisa legal. Gente, o São Paulo é formado basicamente, né, nos anos 30, lá na Chácara Floresta, que era o nosso campo, que era a nossa atividade. O São Paulo nos anos 40, que monta aquele esquadrão maravilhoso, super campeão com Leônidas da Silva e Sastre, citamos agora há pouco o título de 43, a moeda caindo de pé. O São Paulo joga muito no Pacaembu, todo mundo jogava no Pacaembu. O São Paulo tinha comprado o Canindé, né? Mas o Canindé servia mais como campo de treino, não tinha basicamente jogo no Canindé. O São Paulo mandava os seus jogos no Pacaembu, sempre acalentando aquele sonho de construir um estádio gigante. O São Paulo sempre foi vanguarda, né? O São Paulo sempre foi copiado. Oh, tempo bom, que saudade desse tempo. E o São Paulo sempre sonhando com o estádio, até que em 52 o São Paulo consegue a doação de um terreno no Morumbi. Nem todo mundo sabe que o estádio do São Paulo era para ser no Parque de Ibirapuera, gente. O Parque de Ibirapuera, que era um charque, né? que era um pântano quase ali da cidade de São Paulo, o São Paulo ventilou a possibilidade de construir um estádio ali no Parque de Ibirapuera. Mas, na época, acabou não conseguindo e conseguiu um terreno no longínquo Morumbi, uma região ainda sendo loteada. Se eu tivesse comprado uns terrenos naquela época lá, uma região sendo loteada, o São Paulo foi lá e começou a construir o seu estádio com o nosso querido Cícero Pompeu de Toledo, que acabou levando o nome. Cícero, que foi dirigente, foi jogador, foi presidente. Meu Deus do céu, Cícero Pompeu de Toledo, grande homem da história do São Paulo Futebol Clube. No final dos anos 50, em 56 mais precisamente, a gente vende o Canindé para a Portuguesa, né, a nossa querida Lusa do Canindé. Esse dinheiro a gente já coloca lá no Morumbi também. Enfim, o São Paulo atrás de dinheiro, criando uma série de situações, de coisas, para poder trazer grana para construir o estádio, né? E o São Paulo começa essa batalha, e o São Paulo ainda ganha o Paulista de 57, aquele time do Zizinho, sensacional. E aí o São Paulo amarga uma fila danada nos anos 60, por quê? Porque estava construindo o Morumbi. Dinheiro não tinha para montar grandes times, né? O Morumbi, que é inaugurado, meu Deus do céu, no dia 2 de outubro de 60, contra o Porto, Futebol Clube do Porto, com o gol do Peixinho. O Peixinho fez o gol. E o nome ficou sendo, o nome do gol de Peixinho, que todo mundo sabe hoje, ficou sendo porque o jogador do São Paulo, o Peixinho, fez o gol, né? Se jogando na bola e de cabeça, colocando nas redes adversárias, o primeiro gol da história do Morumbi. O Morumbi ainda parcial, ainda incompleto, para perto de 60 mil espectadores, tá? Já em janeiro de 70, 25 de janeiro de 1970, aí sim, o Morumbi é inaugurado em sua plenitude, em seu gigantismo, num empate com o Futebol Clube do Porto, 1-1, 107 mil pessoas no Morumbi. Meu Deus, você imagina aquela época, que maravilha que não era você ir até o estádio. Eu me lembro que ainda menino, né? Meu pai não me levava porque eu era pequeno, mas eu me lembro direitinho que meu pai ia para o Morumbi. Eu lembro que era longe, era uma viagem para a gente ir para o Morumbi, de tão distante que acabava ficando. O Morumbi, como eu falei, que ficou sendo o maior estádio particular do planeta. O maior público registrado num jogo do São Paulo no Morumbi é na final do Paulistão de 80 contra o Santos. Poxa, Rony, final de Paulistão lotar desse jeito? Pois é, gente. Final de Paulistão lotar desse jeito. Existe uma carga de ingresso de 150 mil ingressos, mais de 150 mil ingressos. No final, no borderô final, deu 122 mil pessoas. E até hoje ficou esquisito isso na história, porque todos os ingressos vendidos, estádio super lotado, e é claro, eu estava lá nesse jogo aqui, o ingresso, olha lá, novembro de 1980, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno, né? O São Paulo e Santos fizeram a final, São Paulo ganhou de 1-0, gol do Serginho, grande Serginho Chulapa, que, por sinal, é o maior artilheiro do Morumbi, com 135 gols, artilheiro, logicamente, nosso, do Tricolor. 135 gols o Serginho Chulapa fez no Morumbi. Grande Serginho, como a gente vibrou, como a gente
aquela época, né? Como a gente adorava ir para o Morumbi para ver esses times que o São Paulo montava, que eram sensacionais. Eu tenho aqui uma pequena relíquia, aqui uma pequena lembrança. Eis, isso daqui, gente, era uma almofadinha, velho. A gente usava almofada na arquibancada. Olha só, rapaz. Hoje em dia tem cadeirinha de plástico, tal. Aquele tempo a gente sentava lá no molhado e tinha lá uma almofadinha que a gente comprava. Essa daqui eu comprei na final de 1975, minha primeira final do Morumbi, né, no Paulistão de 75, São Paulo ganhando da Portuguesa nos pênaltis do Valdir Pérez. Uma relíquiazinha do estádio daquele tempo, né, que a gente acabava sempre usando. O São Paulo que tem 1000 vitórias no Morumbi, 1000 e poucas vitórias no Morumbi, 400 empates, 300 derrotas. Sim, o Morumbi é nosso. Ultimamente essa coisa que a gente tem assistido, mas o Morumbi é nosso. Tradicionalmente o São Paulo tem que retomar o espírito de jogar em casa, né? O espírito de ser imbatível no Morumbi, imbatível como foi naquela final de Libertadores com o New Old Boys, aquela final fantástica, a nossa primeira Libertadores. Um público maravilhoso, mais de 100 mil pessoas também lotando, mais jogo de 100 mil pessoas, legal. São Paulo e Operário de Campo Grande, semifinal do Brasileiro de 77, eu estava lá, meu irmão Fernando Benincasa também, com certeza estava. Nós colocamos mais de 100 mil pessoas numa semifinal, São Paulo ganha do Operário, depois joga lá em Campo Grande e vai para a final com o Galo Mineiro na epopeia do Mineirão. Que coisa maravilhosa, o Morumbi que nos deu shows também fantásticos. Eu tive o prazer de assistir o Queen no começo dos anos 80. Oh, quanto tempo bom, quanta história boa. É por isso que o São Paulo Raiz gosta da história do São Paulo, ama a história do São Paulo e glorifica. Por que glorifica? Porque as nossas glórias vêm sempre do passado. Isso a gente não pode esquecer nunca. O São Paulo é isso. São Paulo são essas faixas aqui de campeões. Ó. A faixa aqui de campeão brasileiro 2007, presente no meu querido Cláudio Terezo, da futegolretro.com. Tem a faixa aqui do São Paulo campeão, aquele da Copa Brasil, é o Campeonato Brasileiro de 86, lá em Campinas, que eu tive o prazer de estar também. Tem a faixa aqui também do Penta Brasileiro, tem a faixa aqui da Libertadores, enfim, o São Paulo é glória, e nós temos que exaltar a sua história sempre, não é? Pessoal, legal, muito obrigado aí pela participação no canal São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Se inscreve lá no canal, convida um amigo São Paulino para participar também, dá uma força, clica lá no sininho para você saber sempre o vídeo que está entrando, para a gente poder sempre interagir, fazer esse relacionamento legal que a gente tem feito nesses últimos vídeos, que a gente, né, tem comentado, que a gente tem respondido os comentários de vocês, enfim, a gente fica muito feliz com tudo isso. Hoje, especialmente, claro, todo São Paulino é especial, mas especialmente o meu salve vai para o Eugênio Soares. Ele é tricolor do tempo do Pó, do Desorde, do Mauro, do Canhoteiro, do Zizinho, aquele time de 57 que eu falei agora há pouco, grande Eugênio Soares. E vai também para o Reinaldo, de Casa Nova, na Bahia. A Bahia é tricolor, a gente sabe disso, a torcida do São Paulo é gigante, é fantástica. Enfim, avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, grande abraço, gente.